Você está pronto para mergulhar em algumas das histórias mais intrigantes e surpreendentes da Bíblia? Imagine uma mulher que foi cortada em pedaços pelo próprio marido. Uma batalha épica, liderada por apenas 300 homens. Duas testemunhas misteriosas que causarão um impacto mundial. Uma luta impressionante entre um anjo e Jacó. E os 3 valentes de Davi, que realizaram feitos extraordinários. Fique comigo até o final deste vídeo e descubra os detalhes fascinantes por trás dessas histórias bíblicas que você talvez nunca tenha ouvido antes. Estas são narrativas que vão prender sua atenção e despertar sua curiosidade para saber mais sobre o que realmente aconteceu. Vamos começar? Imagine uma noite sombria e cheia de tensão na antiga cidade de Gibeá, pertencente à tribo de Benjamim. Um levita estava viajando com sua concubina, uma mulher que ele amava. Sem encontrar hospitalidade entre os moradores, finalmente foram acolhidos por um homem idoso. Quando a noite caiu, homens perversos da cidade cercaram a casa. Eles exigiam que o levita saísse para que pudessem abusar dele. Em um ato desesperado para salvar sua própria vida, o levita entregou sua concubina para eles. Esses homens a atacaram brutalmente durante toda a noite. Pela manhã, ela foi encontrada morta na porta da casa. A dor e o horror dessa tragédia não terminam aí. O levita, ao ver sua concubina morta, levou seu corpo para casa e, num ato de indignação e para chamar a atenção de toda a nação de Israel, cortou o corpo dela em 12 partes e enviou uma parte para cada tribo de Israel. Esse ato chocou toda a nação. As tribos de Israel se reuniram e exigiram justiça. Em Juízes capítulo 20, versículo 8, está escrito: Então todo o povo se levantou como um só homem, dizendo: Nenhum de nós voltará para casa, nenhum de nós voltará para a sua casa. Esse evento resultou em uma guerra civil contra a tribo de Benjamim, levando a uma terrível carnificina e destruição. A história dessa mulher esquartejada é um lembrete sombrio de até onde a maldade humana pode chegar quando se afastam dos caminhos de Deus. Ela nos chama a refletir sobre a importância da justiça, da compaixão e da responsabilidade que temos de proteger os inocentes. Essa história, embora trágica, traz lições importantes. A primeira é que a injustiça e a maldade devem ser confrontadas. Não podemos nos calar diante do sofrimento alheio. Em Miqueias, capítulo 6, versículo 8, está escrito: Ele mostrou a você, ó mortal, o que é bom, e o que o Senhor exige de você, que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Você já se perguntou como 300 homens podem vencer um exército gigantesco? Esta é a história de Gideão e seus 300 guerreiros, uma das mais impressionantes da Bíblia, repleta de coragem, fé e estratégias surpreendentes. Os israelitas estavam sendo oprimidos pelos midianitas, que destruíam suas colheitas e roubavam seu gado. Deus escolheu Gideão, um homem comum, para liderar o povo de Israel contra esses opressores. Em Juízes capítulo 6, versículo 12, o anjo do Senhor aparece a Gideão e diz: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Você pode imaginar a surpresa de Gideão. Ele respondeu: Como posso eu, o menor da minha família, salvar Israel? Mas Deus o assegurou: Eu estarei com você, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Gideão convocou um exército de 32 mil homens, mas Deus tinha outros planos. Ele disse a Gideão: Você tem gente demais. Com tantos homens, Israel pode se gabar de que a vitória foi por sua própria força. Então, Gideão anunciou: Quem estiver com medo pode voltar para casa. Incrivelmente, 22 mil homens voltaram para casa, deixando Gideão com apenas 10 mil soldados. Mas Deus ainda achou esse número grande demais. Ele disse a Gideão para levar os homens ao riacho e observar como bebiam água. Aqueles que lambiam a água com a língua, como fazem os cães, foram separados. Apenas 300 homens fizeram isso, e Deus disse: Com estes 300 homens, eu os salvarei e entregarei os midianitas em suas mãos. Imagine a tensão e a incerteza.
mas também a fé necessária para confiar nesse plano. Com apenas 300 homens, Gideão seguiu a instrução de Deus. À meia-noite, ao sinal de Gideão, todos os 300 homens tocaram as trombetas, quebraram os jarros e ergueram as tochas, gritando: "Pelo Senhor e por Gideão." Você consegue imaginar o pânico no acampamento dos midianitas? Confusos e aterrorizados, eles se voltaram uns contra os outros e fugiram. O que parecia uma missão impossível tornou-se uma vitória retumbante por causa da obediência e fé em Deus. O que essa história nos ensina sobre coragem? Será que você teria a mesma coragem que Gideão e seus 300 homens? A história nos mostra que a verdadeira força vem de confiar em Deus, mesmo quando as probabilidades estão contra nós. Em nossas vidas, podemos enfrentar desafios que parecem impossíveis, mas com fé e coragem, podemos superá-los. Pense nisso. Em quais áreas da sua vida você precisa da coragem de Gideão? Como você pode confiar mais em Deus diante dos desafios? Você já se perguntou como seria lutar com um anjo? Ou talvez com o próprio Deus? Vamos conhecer a história épica de Jacó, que teve uma luta incrível e misteriosa que mudou sua vida para sempre. Será que ele lutou com um anjo ou com Deus? Imagine Jacó sozinho atravessando o rio Jaboque. Ele estava prestes a encontrar seu irmão Esaú, com quem tinha uma longa história de conflito. Cheio de medo e incerteza, Jacó decidiu passar a noite sozinho. E então, algo extraordinário aconteceu. Durante a noite, um homem misterioso apareceu e começou a lutar com Jacó. Eles lutaram intensamente até o amanhecer. Você pode imaginar a determinação e a força de Jacó? Mesmo sem saber com quem estava lutando, ele se recusou a desistir. Em Gênesis capítulo 32, versículo 24, lemos: "Então Jacó ficou sozinho, e um homem lutou com ele até o amanhecer." Quem era esse homem? À medida que a luta se prolongava, ficou claro que não era um homem comum. Quando o homem viu que não poderia vencer Jacó, tocou a articulação do seu quadril, deslocando-o. Apesar da dor excruciante, Jacó não soltou. Ele disse: "Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes." Você já sentiu uma determinação tão grande em sua vida? O homem então perguntou: "Qual é o seu nome?" Jacó respondeu: "Jacó." E o homem disse: "Seu nome não será mais Jacó, mas Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu." Espere, o que isso significa? Será que Jacó lutou com um anjo ou com o próprio Deus? O texto nos deixa intrigados. Em Gênesis capítulo 32, versículo 30, Jacó declara: "Vi a Deus face a face e ainda assim minha vida foi poupada." Isso sugere que ele acreditava ter lutado com Deus. Essa luta marcou um ponto de virada na vida de Jacó. Ele recebeu um novo nome, Israel, e uma nova identidade. Ele percebeu que sua verdadeira força vinha de sua dependência de Deus. Então, o que essa história nos ensina? Será que lutamos com nossos próprios desafios e conflitos com a mesma determinação de Jacó? E reconhecemos que, em meio às nossas lutas, Deus está presente, transformando nossas vidas? Pense nisso. Se você estivesse no lugar de Jacó, você persistiria até receber uma bênção? Acreditaria que Deus está com você em suas batalhas mais difíceis? Vamos explorar a história completa das duas testemunhas, conforme relatada na Bíblia, especificamente no livro de Apocalipse, capítulo 11. Esta narrativa é rica em drama, mistério e poder, revelando eventos que estão por vir. Darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. As duas testemunhas são enviadas por Deus para profetizar durante um período de 1260 dias, vestidas de pano de saco, simbolizando arrependimento e luto. Elas têm uma missão divina e estão equipadas com poderes extraordinários. Estas são as duas oliveiras e os dois candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. A referência às duas oliveiras e aos dois candelabros nos remete à visão do profeta Zacarias, onde as oliveiras representam indivíduos ungidos para servir ao Senhor. Se alguém quiser causar-lhes dano, fogo sairá da sua boca
e devorará os seus inimigos. Assim deve morrer quem quiser causar-lhes dano. Essas testemunhas possuem a habilidade de se defender de qualquer agressor. O fogo que sai de suas bocas simboliza o poder da palavra de Deus e seu julgamento. Estas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade sobre as águas para transformá-las em sangue e para ferir a terra com todo tipo de praga, tantas vezes quantas quiserem. As testemunhas têm poderes semelhantes aos que Moisés e Elias demonstraram no Antigo Testamento. Elias fechou o céu para que não chovesse, e Moisés transformou as águas em sangue e trouxe pragas sobre o Egito. Quando tiverem então terminado o seu testemunho, a besta que sobe do abismo fará guerra contra elas, e as vencerá e as matará. Após completarem seu testemunho, a besta que sobe do abismo, uma figura de oposição satânica, atacará e matará as testemunhas. Este é um momento de grande tribulação e conflito, e os seus cadáveres jazerão na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Os corpos das testemunhas serão deixados na rua da grande cidade, espiritualmente chamada de Sodoma e Egito, simbolizando decadência e opressão. Esta cidade é identificada como o local onde Jesus foi crucificado, ou seja, Jerusalém. Homens de todos os povos, tribos, línguas e nações verão os seus cadáveres por 3 dias e meio e não permitirão que sejam sepultados. O mundo inteiro testemunhará a morte das 2 testemunhas, e seus corpos não serão enterrados, como um ato de desrespeito e humilhação. Os que habitam sobre a terra se alegrarão por causa deles e se regozijarão. Também enviarão presentes uns aos outros, porque esses 2 profetas atormentaram os que habitam sobre a terra. As pessoas da terra se alegrarão com a morte das testemunhas, pois seus testemunhos e profecias trouxeram tormento aos habitantes do mundo, expondo seus pecados e chamando ao arrependimento. Depois dos 3 dias e meio, entrou neles um espírito de vida vindo de Deus, e eles se ergueram sobre os pés, e grande temor caiu sobre os que os viram. Uma voz do céu chama as testemunhas, e elas sobem ao céu em uma nuvem, diante dos olhos de seus inimigos, demonstrando o poder e a glória de Deus. Naquela hora, houve grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. Morreram então 7.000 pessoas nesse terremoto, e as outras ficaram atemorizadas e deram glória ao Deus do céu. A história das 2 testemunhas é uma poderosa lembrança do julgamento de Deus e da sua misericórdia. Elas enfrentam grande oposição, mas permanecem firmes em sua missão. Sua morte e ressurreição mostram que Deus tem o controle final sobre a vida e a morte, e que Ele será glorificado, mesmo em meio à perseguição e ao sofrimento. Pense sobre o impacto que estas testemunhas tiveram e o que isso nos ensina sobre fé e perseverança. Imagine um tempo de guerra e heroísmo, onde homens corajosos realizam feitos incríveis. Essa é a história dos 3 valentes de Davi, guerreiros de destaque no exército do grande rei Davi. Vamos descobrir juntos como eles arriscaram tudo para trazer água a seu rei. Davi estava em uma caverna em Adulão, e o exército filisteu havia ocupado Belém, sua cidade natal. Um dia, tomado pela nostalgia e pela sede, Davi expressou um desejo aparentemente impossível de ser realizado. Em 2 Samuel capítulo 23, versículos 15 e 16, lemos: Davi teve saudade e disse: Quem me dera beber água da cisterna que está junto à porta de Belém? Ouça a coragem e lealdade dos 3 valentes. Ao ouvir o desejo de Davi, os 3 guerreiros decidiram arriscar suas vidas para realizar o pedido do rei. Eles atravessaram as linhas inimigas dos filisteus e chegaram até Belém. Você pode imaginar a tensão e o perigo que enfrentaram, cercados por soldados inimigos? Com determinação e coragem, os 3 valentes chegaram à cisterna de Belém. Eles tiraram a água e a levaram de volta para Davi, enfrentando todos os riscos e desafios no caminho de volta. Quando finalmente entregaram a água a Davi, ele fez algo surpreendente.
Davi, reconhecendo o sacrifício e a bravura dos 3 valentes, não bebeu a água. Em vez disso, ele derramou-a como uma oferta ao Senhor. Em 2 Samuel capítulo 23, versículo 17, Davi disse: Longe de mim, ó Senhor, fazer isso. Será que eu deveria beber o sangue dos homens que arriscaram suas vidas? Ele reconheceu que a água representava o sangue de seus homens, que arriscaram tudo por ele. A história dos 3 valentes de Davi nos ensina sobre lealdade, coragem e sacrifício. Eles não mediram esforços para satisfazer o desejo do seu rei, mesmo que isso significasse colocar suas vidas em perigo. E Davi, em sua sabedoria, honrou esse sacrifício de uma maneira que glorificasse a Deus. Esses 3 valentes nos lembram que grandes feitos requerem grande coragem e que a verdadeira honra está em servir com um coração puro e dedicado. E você, como pode demonstrar lealdade e coragem em sua vida hoje? Para os curiosos que desejam aprofundar seu conhecimento sobre Deus e explorar nossos produtos escatológicos, temos alguns links especiais fixados nos comentários abaixo. Não perca essa oportunidade. Se você ficou conosco até aqui, queremos ouvir você. Deixe seu comentário com suas reflexões ou sugestões. Sua opinião é valiosa para nós. Se essas histórias tocaram seu coração, não esqueça de curtir este vídeo e compartilhar suas impressões nos comentários. Inscreva-se no canal para não perder mais narrativas bíblicas envolventes. Que Deus abençoe a todos vocês. Vamos juntos continuar essa jornada de fé e descoberta.